pouquinho chato, um pouquinho difícil, que sinceramente eu não gostaria de falar, mas é necessário, porque nós precisamos pregar a Bíblia por completo e não apenas parte dela. Existem por aí pessoas que pregam o evangelho que eu chamo de evangelho barateado. Só pregam cura, só pregam milagres, só pregam alegrias e esquecem que os cristãos também passam por tempestades. Esquecem que os cristãos também passam por tristezas, também passam por angústias, também sofrem dores. De tudo que acontece com a humanidade, tanto o ímpio quanto o justo, todos nós passamos. Então nós temos que estar prontos para as nossas tempestades da vida. Amém? E tem outros que dizem que quando o crente está em dificuldade é porque ele está em pecado. Eu queria pegar um cabra desse, dar uma lapada na orelha e perguntar para ele se ele já leu a história de Jó. Porque é um cabra que passou por uma lutinha que se fosse eu, não sei se eu aguentava não. Mas ele permaneceu firme, inabalável, e Deus mudou o cativeiro dele. E de quebra, ainda deu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Só não os filhos, claro. Queridos, todos acharam? Amém. Glória a Deus. Tá bom de Bíblia. Queria ver se fosse Tito, Filemão, Esdras. Aí o trem ia achar, né? Uma vez eu fui pregar em Esdras, alguém do meu lado virou e falou: tem isso na Bíblia, pastor? Eu disse: tem, não vai lá no índice. Queridos, Mateus capítulo 8, verso 23. Quem achou, diga amém. Amém. Toda atenção agora é pouca. Está escrito assim: então, entrando ele quem? Ele quem? Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vamos modificar um pouquinho. E entrando Jesus no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Fecha a sua Bíblia, coloque no banco, senta também. Só não conversa. Glória a Deus. Alguém está com o celular ligado aí? Tem, né? Estão filmando? Oh, eu vou ficar famoso. Se alguém tiver com o celular ligado, faz igual eu, assim, ó. Desliga ele. E se por acaso você deixar ligado e ele tocar Jesus, mandando tu desligar e prestar atenção na palavra, amém? Amém. Queridos, eu disse que hoje nós iríamos falar sobre um assunto um pouquinho chato. Parece brincadeira quando o irmão Misael vai pregar e falar sobre tristeza. Porque quem me conhece sabe que eu vivo sempre sorrindo. Eu costumo dizer que eu faço graça até com a desgraça. O mar está pegando fogo e a gente está querendo comer peixe assado. O mundo está um caos, mas o cristão tem que estar em paz consigo mesmo e com Cristo. Porém, Deus nos chamou para ministrar a palavra. E para nossa dificuldade, vamos dizer assim, a Bíblia também fala sobre tristezas. Da mesma forma que a Bíblia fala sobre alegria, da mesma forma que a Bíblia fala sobre júbilos, da mesma forma que a Bíblia fala sobre milagres, da mesma forma que a Bíblia relata todos os assuntos que você pensar, a Bíblia fala. Se você quiser resposta, Jesus, eu estou querendo casar. Jesus vem e fala: esperei com paciência. Aí você se apressa e fala: Jesus, eu quero casar logo. Aí você vai lá e pula para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me abençoar. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para a hora da nossa alegria, tem resposta para a hora da nossa dor, na hora da angústia. Um exemplo maior é quem? O salmista. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Também na hora da alegria, Deus está conosco. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho, irmãos,
sobre dificuldades, sobre lutas, sobre perseguições, sobre calúnias que a gente escuta, sobre dores que a gente passa, sobre tristeza, resumindo a história. Então, tem algumas pessoas que têm um dizer que eu acho horrível, que dizem o seguinte: o crente é para andar só em vitória. O crente é para andar só alegre, sorridente. Crente que anda triste está em pecado. Crente que anda triste não tem Deus no coração. Crente que passa por dificuldade é porque errou, é porque fez isso, porque fez aquilo. No entanto, eu acabei de ler um texto que vocês observaram bem, que está escrito assim: e entrando Jesus, e entrando Ele. Quem entrou primeiro no barquinho? Foi Jesus. E depois que Jesus entrou, quem o seguiu? Os seus? Então você concorda comigo que quem estava na frente era Jesus? Quem estava na vida dos discípulos, quem estava no barquinho com os discípulos, era Jesus. Não era um homem qualquer, não era um Misael, não era um Luiz Inácio Lula da Silva da vida. Quem entrou no barco primeiro foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, Misael, se Jesus está comigo, é só vitória. Concorda, sim ou não? Sim. Também. Mas antes de vitória existem lutas. E é sobre isso que nós vamos focar. Porque se você observar bem, o texto fala o seguinte: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente veio sobre eles uma grande tempestade, uma grande dificuldade, uma grande tristeza, uma grande luta, uma grande angústia. Tudo isso o cristão passa. Mas há uma diferença. O ímpio, quando sofre uma grande tristeza, quando sofre uma grande dor, ele corre, vai lá para o meio do mar, pega uma corda, pendura numa árvore e se suicida. O cristão não. Quando ele passa por uma dificuldade, ele corre, vai lá para o meio do mar, mas ao invés de se suicidar, ele dobra os seus joelhos no chão e diz: eleva os meus olhos para os montes. Glória a Deus. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, ele bate no peito e diz: eu estou passando por dificuldades, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, dificuldade todos passam. Eu pude ouvir o pastor dizendo que o pastor presidente está passando por uma dificuldade. Se ele está passando por dificuldade, é porque ele pecou, é porque ele errou. Como dizem por aí, é raro. Se ele passa por dificuldade, é porque ele é crente fiel. Misael, eu sou crente e nunca passei por uma dificuldade. Deixa eu te afirmar uma coisa: você não é crente. Porque o próprio Cristo disse para nós: no mundo tereis aflição, mas fique tranquilo, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci. E tu também vencerás, louvado seja o nome de Jesus. E então, Jesus estava ali, terminando o seu sermão. Após aquilo, o que acontece? Ele entra no barquinho. Seus discípulos entraram juntamente com Jesus. E do nada, Jesus Cristo cansado, porque ele era homem igual eu e você. Todos sabem que quem levanta às 5 horas da manhã, anda o dia inteiro, fala o dia inteiro, prega, vai ficar cansado. Da mesma forma, Jesus, ele ficou cansado e foi descansar um pouquinho. E de repente, o mar bravia. O mar nós podemos colocar como mundo. O barquinho nós podemos colocar como sendo a nossa vida. A nossa vida é um barquinho navegando no mar da vida.
passamos por dificuldades, mas daqui a pouco vem a abundância. Quando nós pensamos que estamos bem, daqui a pouco novamente vem a dificuldade, vem a luta, que é para nós não esquecermos que nós precisamos de Jesus todos os dias de nossas vidas. E de repente os seus discípulos ali, eu imagino Pedro, Tiago, João, sempre os mais famosos, conversando entre si. E aí, Tiago, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Com o mestre, com nós é tudo vitória, é tudo tranquilo. Nós não vamos passar dificuldades, porque Jesus está conosco. Mas para a surpresa deles, veio uma grande tempestade. Não é isso que acontece com nós, irmãos? Muitos de nós começamos a pregar a palavra de Deus. Muitos de nós começamos a ministrar. A primeira vez a gente pega no microfone tremendo. A segunda a gente ainda treme um pouquinho. A terceira a gente já respira. Já pega com mais segurança, mas sempre com um friozinho no coração. Não tem jeito. Porque é reverência. Porque nós estamos falando a palavra de Deus. E os discípulos ali, irmãos, tranquilos, de repente levanta-se uma tempestade. Do nada. Do nada. Imagine todos nós aqui reunidos, adorando a Deus. E do nada vem uma tempestade. E vem arrancando tudo. Vem derrubando árvores, telhado. Tudo que encontra pela frente vai levando. A primeira coisa que nós fazemos, o sangue de Jesus tem poder. Nessa hora ninguém esquece de Jesus. Nessa hora todos lembram que servem a Deus. Na hora da alegria, na hora da mesa farta, chama o marido, chama os filhos, diz: amor, vamos almoçar. Até na hora da oração, Jesus abençoa esse alimento que eu já estou que não aguento. A oração é curta. Outros nem têm tempo de agradecer a Deus. Mas na hora que passa pela dificuldade, na hora que você olha no seu celeiro não tem nada. Na hora que você abre a sua geladeira, está igual a criação do mundo, só tem água e luz, mais nada. Na hora que você abre o seu armário, vocês riem, né? Vocês não estão passando por isso. Se tivesse, estava chorando. Na hora que você abre o seu armário, procura um arroz, não tem, procura um feijão, não tem, procura carne, misericórdia. Se não tem nem arroz nem feijão, vai ter carne. Aí nessa hora a gente lembra de Deus. Nessa hora nós dobramos os nossos lindos joelhinhos. Alguns calejados, outros estão novinhos em folha, raramente as árvores. Mas nessas horas a gente lembra que serve um Deus Todo-Poderoso. E clamamos ao nome do Senhor. E de repente nós esperamos que Deus desce do céu, que Deus faz alguma coisa. E de repente Deus vira e faz isso. Aleluia, Jesus. E agora? O que fazer? Eu estou clamando ao Senhor. Só Ele pode me socorrer. E eu não ouço a sua voz. Meu Deus. Tem horas na vida da gente que nós queremos ouvir Deus falar. Mas Deus se cala. Eu não sei o que dói mais, igreja. Se é a correção de Deus ou se é o silêncio de Deus. Mas você pode ter certeza de uma coisa: o fato dele estar calado não significa que ele não está te ouvindo. Oh, aleluia, Jesus. Eu vou repetir para que você frise bem, para que você nunca mais se esqueça disso. O fato de Deus estar calado não significa que ele não está te ouvindo. O fato de Deus estar calado em silêncio não significa que ele não está trabalhando em seu favor. O fato dele não estar calado não significa que as mãos dele estão encolhidas para você, não. As mãos dele estão estendidas para te proteger, para te guiar, para orientar você na direção correta. Alguém leu aqui dizendo que luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para o meu caminho. Glória a Deus. Aleluia. Lâmpada para o meu caminho é a tua palavra, Jesus. Em outras palavras, é a tua palavra que